Esse é o troféu do Mr. Olympia, a maior competição de fisiculturismo do mundo, e ele foi criado em homenagem ao pioneiro dessa modalidade, Eugene Sandel. And now from Hollywood, Pat Mills presents the Spike Jones Show. Sandel se consagrou o pai do fisiculturismo numa época onde as academias que conhecemos hoje não existiam. Mesmo assim, ele foi o responsável por definir o ideal de beleza masculino, enfatizando a importância do exercício físico, desenvolveu os primeiros equipamentos de musculação, organizou e criou o primeiro concurso de fisiculturismo, escreveu os primeiros livros fitness e até mesmo se tornou professor de educação física da família real britânica. Teve até um momento heróico quando usou a sua força para resgatar as vítimas de um acidente. Eugene foi ídolo muitas décadas antes de Arnold Schwarzenegger ou Ronnie Coleman. Por 30 anos, foi considerado o melhor físico do mundo, e ele se via como uma obra de arte viva. Mas afinal de contas, como ele obteve esse shape numa época onde os recursos eram tão limitados? Como ele treinava? Como era a sua rotina, sendo que o fitness era algo incomum? Bem, vamos descobrir isso agora. Fala Calisthenics, aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje vamos falar sobre como o primeiro fisiculturista da história colocou o shape mesmo sem ter muitos recursos para treinar. Nascido na Prússia em 1867, Friedrich Wilhelm Müller se tornou fascinado pelos antigos atletas gregos. Isso aconteceu após ter realizado uma viagem a um museu na Itália. Quando tinha 10 anos de idade, o pequeno Friedrich se interessou pela anatomia daquelas estátuas, o que levou ao desejo de ter um corpo parecido com aquele. Desejo este que se estendeu até a sua vida adulta. Mas, antes disso, sua vida artística iniciou quando ele deixou a Prússia em 1885. Quando o jovem Friedrich atingiu a idade do serviço militar obrigatório, ele decidiu fugir. Após isso, viajou por toda a Europa, tornando-se um atleta de circo, demonstrando suas habilidades acrobáticas. Foi aí que ele adotou Eugene Sandel como seu nome artístico. Como acrobata, Sandel teria realizado uma variedade de movimentos que exigiam força, agilidade, flexibilidade e coordenação. Esses movimentos incluíam saltos, piruetas e outras acrobacias que desafiavam sua força muscular e resistência. Exercícios acrobáticos trabalham muitos grupos musculares simultaneamente, o que é ideal para um desenvolvimento físico equilibrado e forte. Afinal de contas, o trabalho no circo exige resistência muscular para sustentar performances longas e repetidas. Sandel desenvolveu a capacidade de realizar esforços físicos intensos por períodos prolongados, o que seria benéfico em sua posterior carreira no fisiculturismo. No meio dessas viagens, ao passar por Bruxelas, visitou um amigo que era um strongman, Ludwig de Lara, mais conhecido como Professor Attila. Como era um famoso atleta de levantamento de pesos, Attila decidiu fazer uma brincadeira com Eugene, o desafiando a levantar alguns quilinhos. No entanto, acabou ficando impressionado com toda aquela força e facilidade para levantar os pesos, pois Eugene fez aquilo parecer ser algo fácil. Oh, shit. De Lara reconheceu o potencial de Sandel e decidiu se tornar o seu mentor. Em 1889, encorajou-o a viajar para Londres e participar de uma competição de strongman. E logo na primeira competição, Sandel venceu o atual campeão, o que levou a ter fama e reconhecimento por sua força. Isso foi primordial para o início da sua carreira. No dia seguinte já estavam recebendo diversas solicitações de toda a Grã-Bretanha para realizar apresentações. Sandel viu que era a chance do seu sucesso, então ele começou a treinar intensamente para isso. Como já tinha um estilo de vida saudável, percebeu que isso estava fazendo bem para ele. Então implementou uma rotina de treinamentos controlados e buscou através da ciência dos livros uma alimentação proteica. Após alguns anos depois de consagrar de vez essa rotina fitness, Sandel percebeu que seu corpo estava no auge de sua forma física. E as pessoas, além de irem assistir sua demonstração de força, começaram a ficar impressionadas com sua forma física, pois aquilo não era algo comum de ser visto naquelas apresentações. Então, no ano de 1893, enquanto participava de uma competição de força em Chicago, o então atual empresário de Sandel percebeu isso nos olhos das pessoas e pediu para que ele realizasse algumas poses para impressionar o público. Foi aí então que tudo mudou. As imagens das esculturas gregas foram as primeiras poses que vieram na mente de Sandel. Aquele pequeno flashback o remeteu direto à sua viagem para a Itália quando ainda era jovem. Então, ele decidiu copiá-las em suas poses, e todo o público foi à loucura. Depois desse episódio, Sandel decidiu evoluir sua carreira, criando a primeira competição de fisiculturismo.
Em 1901, na cidade de Londres, ocorreu a primeira grande competição de fisiculturismo, intitulada de The Great Competition, idealizada e realizada por Eugene Sandel, com o objetivo de escolher o físico mais próximo dos critérios estabelecidos. O evento levou cerca de 3 anos para ser planejado e teve a participação de 156 atletas. Competiram militares, carteiros, auxiliares de trabalhos braçais e outros atletas. No show foram adicionados quebra de cadeias ao redor do peito e alguns números chamativos, mas o Sandel foi o centro das atenções. Os critérios do julgamento foram estabelecidos por ele mesmo, e eram os seguintes: ter um bom desenvolvimento muscular geral, estando equilibrado e simétrico. A pele deveria estar com ótima tonicidade e a saúde do atleta era de extrema importância. As roupas da competição eram bota preta, cinto preto e uma roupa com pele de leopardo. Os juízes foram Charles Lawes, um notável escultor da época, Arthur Conan Doyle, o famoso criador de Sherlock Holmes, e o próprio Eugene Sandel, que ficou como mediador para somente dar sua posição em questão de empate. Dos 12 finalistas, o primeiro vencedor foi William Murray, de Nottingham, que mais tarde se tornou ator, cantor e músico. O curioso é que o prêmio escolhido para esse campeonato dessa época foi uma estátua de Eugene Sandel banhada em ouro, segurando uma barra com peso de bolas. A estatueta foi idealizada pelo escultor William Pomeroy em 1891. O segundo colocado recebeu a mesma estatueta em prata e o terceiro em bronze. Além desse troféu, o vencedor ganhou o equivalente hoje a $5.000. O fato curioso é que hoje, nos anos de 2024, o prêmio gira em torno do $1 milhão. O evento foi realizado no Royal Albert Hall, de Londres, em 14 de setembro de 1901. E o interesse foi tão grande que milhares de pessoas se amontoaram na porta da entrada, sendo que foi registrado a presença de 15 mil pessoas nas finais. Por isso, Eugene Sandel é considerado o pai do fisiculturismo. Foi ídolo desse esporte e por 30 anos foi considerado o melhor shape do mundo. Além de forte, Sandel era um cara intelectual. Recorria a livros nas bibliotecas para saber como o corpo funcionava. E ele escreveu vários livros e artigos sobre cultura física. Ajudou a desenvolver equipamentos de treino, como os famosos dumbbell, e abriu academias de ginástica para promover seus métodos de treinamento. Ele foi um gênio do marketing para a sua época. Sandel vendia suplementos alimentares, livros, equipamentos de exercícios e até mesmo chocolates enriquecidos com proteínas, promovendo a ideia de que seu consumo ajudaria a construir músculo. Sandel não deixou um histórico detalhado de sua rotina de treinos, como divisões de séries e repetições da forma como entendemos hoje. No entanto, ele documentou suas práticas de treinamentos em alguns de seus livros, enfatizando a importância de exercícios com pesos livres, treinos de corpo inteiro em uma única sessão, ao invés de dividir em grupos musculares como é de costume hoje em dia, garantindo que todos os músculos trabalhassem igualmente para um físico harmonioso. Ele dava mais importância à forma correta da execução dos exercícios do que à quantidade ou peso utilizado. Ele acreditava que a contração muscular completa e a amplitude do movimento adequada eram essenciais para o seu desenvolvimento. Aplicava uma grande variedade de exercícios em seus treinos, evitando a monotonia e estimulando o corpo de diferentes maneiras, progredindo gradualmente a intensidade dos treinos ao longo do tempo, aumentando o peso, a quantidade de repetições ou a dificuldade dos exercícios. Sandel geralmente realizava treinos curtos, com duração de cerca de 30 a 45 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Ele acreditava que treinos frequentes com foco na qualidade eram mais eficazes do que em treinos longos e extenuantes. Embora as divisões de treinos de Sandel não sejam tão estruturadas quanto as atuais, seus princípios básicos ainda são válidos e podem ser aplicados na modernidade. A ênfase na qualidade do exercício, na variedade, na progressão e no treino holístico continuam sendo fundamental para o desenvolvimento muscular e na melhora da condição física. A rotina alimentar de Eugene era alta em proteínas. Sandel acreditava na importância de seu consumo para o desenvolvimento muscular. Ele consumia carnes magras, peixes, ovos e laticínios regularmente. Ele defendia a ideia de fazer várias refeições pequenas ao longo do dia, em vez de fazer poucas refeições grandes. Isso ajudava a manter o seu metabolismo ativo e a fornecer um fluxo constante de nutrientes para os seus músculos. Sandel enfatizava o consumo de alimentos não processados. Ele evitava açúcares refinados e alimentos industrializados, focando em frutas, vegetais, grãos integrais e carnes frescas. Ele era um pioneiro no uso de suplementos, promovia e consumia suplementos naturais, como alguns preparados de proteína e até chocolates fortificados, que ele acreditava que ajudavam na recuperação muscular e na manutenção da energia.
Sandel é lembrado como uma figura pioneira no fisiculturismo. Ele inspirou gerações de atletas e entusiastas do fitness. O troféu concedido aos vencedores do Mr. Olympia, uma das mais prestigiadas competições de fisiculturismo, reflete sua importância duradoura nesse estilo de vida. Aos 44 anos de idade, com uma vida confortável e fama internacional, Eugene decidiu aposentar-se. Em 14 de outubro de 1925, aos 58 anos, Eugene Sandel faleceu na cidade de Londres.